Amém, graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia? É o louvor sacro santo de Deus. Os anjos cantam glória a Deus e aleluia. É o louvor contínuo. Amém? Às vezes nós falamos aleluia, glória a Deus, não sabemos exatamente o que diz, mas é isso. Quando você diz aleluia, Deus é glorificado. Amém? Eu fico feliz que o Jefferson está aí presente, né? A gente tem orado por você também, viu, Jefferson? Está lá no caderno, teu nome faz horas, faz anos. E eu tenho certeza que Deus é bom, Deus nos liberta, Deus nos ajuda. E Deus tem um propósito, viu? Com todos nós. É só nós aceitar o propósito de Deus e Ele vai fazer grandes coisas em nossa vida. Está faltando bastante gente hoje, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? E aqueles que não veio, Deus vai abençoar lá na casa deles, tá certo? E vai trazer no próximo domingo ou no próximo culto. Eu fico feliz com isso. Graças a Deus, Deus tem dado a nós ânimo e tem dado também a bênção da sua palavra, do seu amor em nossa vida, né? Graças a Deus. Hoje nós tivemos que sair de uma volteada, né? Fomos a Porto Alegre levar uma pessoa lá e, tu sabe, hoje o trânsito está terrível. Da entrada quando começa os trilhos, o trem que entra lá para ir para lá para dentro da cidade, tinha uma fila de carro que andava, acho que 5 por hora, nem sei. E até chegar no lugar que nós ia, tinha mais uma outra fila que ficou parado. Abriu e fechou a sinaleira 5 vezes e nós não conseguimos andar. É porque estava tão pesado, né? Mas chegamos, graças a Deus, né? Isso é o que importa, nós estamos aqui em nome de Jesus, né? Eu quero cantar um louvor também, em nome de Jesus, um corinho, né? Eu sou da antiga, né? Da velha guarda, os corinhos abençoados. Eu me lembro que o pastor Eloy, eu não vou falar sempre pastor Eloy porque ele era o meu mestre, né? Isso faz muito tempo, isso foi em 70 e poucos. Ele cantava e eu me alegrava, eu gostava de ver ele cantar e ele pulava e saracoteava de faceiro, né, entusiasmado. Ele era um cara bem forte assim, né? E gostava de cantar. Eu quero cantar também um louvor aqui, um corinho, né, em nome de Jesus. Vamos cantar. Que povo é esse? Né? Esse povo é aquele que vai habitar no céu, né? Vai morar com Jesus. E depois, claro, tem as procedências do Senhor que só Ele sabe. E algumas coisas Ele nos ensinou também, né? Vamos cantar esse corinho e depois vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Eu creio que Deus quer falar no nosso coração. Deus quer nos animar. Ele quer que nós sejamos realmente alicerçados na sua palavra, para nós poder realmente ser um povo que vai morar no céu. Quem é esse povo, né? Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Como é gostoso servir a Cristo com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso servir a Cristo com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu.
vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Como é gostoso servir a Cristo com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso servir a Cristo com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Amém? Graças a Deus, né? Vamos morar um dia com Jesus, e que maravilha vai ser que nós vamos poder conversar com Ele. Ele vai ter tempo. Diz que a eternidade é um tempo infinito. E se tu não puder chegar e falar de cara com Jesus lá, tu vai ter a tua chance. Nós vamos ver Ele. E Ele vai falar conosco e vai dizer: bendito filhos do meu Pai, né? Vai ser legal. E eu estou vendo isso, né? Eu vou cantar mais um, posso? Amém? Então tá. Quando eu cheguei aqui, amém? Vamos cantar esse aí para nós meditar na palavra de Deus, né? Somos um povo alegre, gostamos de louvar a Deus com alegria. A sua palavra nos traz alegria. A palavra de Deus, ela nos traz bênção e não provoca dores, viu? É assim. Vamos cantar então em nome de Jesus. Um dia eu vou pegar o violão e vou experimentar fazer essa música no violão. Eu cantava às vezes para fora aí, né? E hoje eu estou com vergonha disso aí. Mas vamos fazer isso, né? Em nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. Aí está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai me fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Bendito e louvado é o teu santo nome. A ti, Senhor, todo louvor, toda glória, toda honra pertence, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez reunidos, Senhor. E aqui está, Senhor, grande parte, ou parte da grande congregação que um dia estará contigo, Senhor. Meu Deus, nos ajude, nos alicerce na Tua palavra. Não permita, Senhor, que nossos lábios venham proferir palavras que Tu não aprova, Senhor. Ó Deus amado, que da nossa boca, dos nossos lábios possam sair palavras de prodígio. Palavras, meu Deus, que Tu tenha ungido para largar em nosso coração e colocar no coração dos Teus filhos, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Te peço por esse bairro. Te peço, meu Deus, por esta cidade. Te peço, Senhor, por as autoridades eclesiásticas, pelas autoridades constituídas, Senhor, para que façam um bom trabalho e o Teu povo viva em paz nessa terra, Senhor. Não deixa, meu Deus, que estes homens que Tu escolheu para levar a Tua palavra venham mentir, venham falar coisas que Tu não disse, Senhor. Que não sejam falsos profetas, mas sejam os Teus profetas santos. Deus amado, que a Tua palavra pura e santa
saia da tua boca, Senhor, passe pelo nosso coração e vai ao coração dos teus filhos de encontro para satisfazer a sua alma e trazer o alento, Senhor, para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa nossas falhas, perdoa nossas imperfeições, Senhor, pois somos pecadores e necessitamos da tua misericórdia. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer e declaramos, Senhor, dependência total de ti, meu Pai. Ó Senhor, abençoa as famílias aqui representadas, homens, mulheres, crianças, Senhor, que essas famílias possam ser alicerçadas na tua palavra, que não venha faltar a luz do teu Espírito sobre eles, Senhor, que haja, meu Deus, abundância de paz, que a tua graça seja abundante, meu Deus, este favor imerecido que temos de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai Santo. Ó Deus, faça em nossa vida o teu milagre, pois nós precisamos. Nós necessitamos do teu milagre, Senhor. E nessa noite, é a noite que nós necessitamos, Pai. É a noite que nós estamos na tua presença. Te pedimos, Pai, porque não vamos recorrer a outro Deus, pois somente o Senhor é Deus. E a ti, Senhor, nós estamos aqui. Assim como Josué disse, eu servirei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois estamos aqui, meu Deus, cada homem, cada mulher determinado a te servir. Para ouvir a tua palavra verdadeira, meu Pai. Não deixa, Senhor, que os teus filhos saiam de mãos vazias, mas com o seu coração cheio de alegria, cheio de esperança, de certeza da salvação, certeza da vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o povo de Israel. Não deixa, Senhor, que esse povo pereça, que haja paz lá em Israel, Senhor, que esse povo possa se encontrar, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Deus querido e santo, faça o teu milagre em nosso meio. Aqueles que não puderam comparecer nessa noite, Senhor, Deus amado, abençoa lá no seu lar. Tu sabe todas as coisas e sabe por que não vieram. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço e te agradeço para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Ele é Rei, Ele é Senhor da nossa vida. A Ele todo louvor, todo poder pertence a Ele. Glórias e graças. Aleluia, Jesus. Bendito e louvado o seu santo nome. Tu abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 22. Amém? Todos encontraram? Primeira carta de Samuel, capítulo 22. Vamos ler esses 4 versículos, 4 que existe aqui. Vamos deixar o último para ler depois no final, para completar a nossa mensagem. Amém? Todos acharam? Vamos então ler. A minha Bíblia tem algumas palavras direcionadas que não são iguais, mas são 4 versões, né? Vai dar o mesmo sentido. Vamos ler então. Aqui diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Amém? Até aí só. Podem sentar em nome de Jesus. Fiquem à vontade na casa de Deus. A gente diz casa de Deus porque foi consagrada como casa de oração. Na verdade, o templo santo e sagrado é o teu templo, é você. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. Então nós temos que nos conservar limpo, santo e sem profanação, né?
não é pelo vestir, nem pelo comer e nem pelo falar, mas sim pela posição do nosso espírito. Isto é que nos transforma em templo do Senhor nosso Deus, né? Às vezes nós achamos que aquele cara bonitão que nem diz aquela propaganda é o cara, não é? Aqui nós temos um texto que nós vamos meditar, e que na verdade esse homem escolhido por Deus para ser rei de Israel era o desprezado até de seu pai, né? Era o mais pequeno de todos. Até por pai pequeno, o mais pequeno de todos, me lembro do Gideão. Gideão, quando o anjo foi falar com ele, ele disse: meu Deus, né? Como eu vou salvar Israel? Como é que eu vou livrar Israel das mãos dos amonitas, dos filisteus? Não tem como, né? Pois eu sou o mais pequeno da casa do meu pai e a minha família é mais pobre, né? Não é assim, não é assim. Deus levanta. Eu estou falando isso porque o texto chama atenção. Deus não precisa de gigante para fazer coisas. Deus usa, né, o menor. Ele usa aquele que as pessoas muitas nem dão valor, né, para fazer rei, príncipes e sacerdotes. E Davi era aquele que estava lá jogado, nas montanhas, cuidando das ovelhas. E cuidava. Ele não deixava o lobo pegar as ovelhas, né? E ele era o desprezado. E Gideão também era o único da casa do pai dele, na verdade, que era o menor da casa do pai. E no fim a família dele era mais pobre, de Manassés, que era um povoado da região ali. Então ele se encorajou e foi moer o trigo no lagar. Sabe o que é lagar? Quem é que sabe? Lagar onde se faz essa moagem de vinho, de cana, para fazer guarapa e coisa, né? E guarda-se ali, é um lugar úmido. Ele estava moendo o trigo ali, naquele lugar, escondido dos moabitas, né? Que queriam botar fogo na seara deles. Por muitas vezes aconteceu isso. Deus levantou Gideão para salvar o povo de Israel. E se você olhar na palavra de Deus, quando Deus levantou pessoas, alguns deles não tinham, praticamente nem eram reconhecidos. Tornaram-se reconhecidos quando Deus usou, né? E outros foram concebidos, foram nazireu de Deus, que foram concebidos antes, como o profeta Samuel, como Sansão e Débora, que foram concebidos já antes, né? Foram tornados, já chamados antes mesmo deles serem fecundados. Isso é coisa maravilhosa. Mas aqui nós temos uma história, não sei se é a tua história ou a minha, mas aqui diz assim: por isso é importante que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Deus deixou o seu estatuto, deixou as coisas todas escritas para que nós não perdêssemos o caminho, fôssemos informados de todas as suas veredas e o que é uma coisa e o que é outra. Deus nos usa conforme nós somos. Se nós somos letrados, vai usar letrado. Se nós somos indultos, vai também assim, né? Se nós somos cultos, também. Se nós não sabemos ler, Deus vai usar dessa maneira também. Eu conheço vários pastores que nem ler sabem direito, mas são pessoas usadas por Deus. Deus abençoa, há milagre, há conversão e há procedimento santo. Amém? Às vezes não é necessário, mas é bom que tenha assim um aprendizado com Deus das suas coisas. E aqui Deus tem nos falado a respeito desse homem que foi perseguido. Nós conhecemos a história, e não por conhecer a história, mas o texto que nós lemos aqui nos baseia, talvez, a nossa vida. Quem sabe se está acontecendo, ou aconteceu, ou poderá acontecer, né? Coisa semelhante. Aqui diz assim o seguinte: então Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Ele tinha estado com o rei Aques. Então eles tinham estado ali com o rei Aques, e ele achou, né, conforme as coisas que estavam acontecendo, o rei não conhecia Davi, mas algumas pessoas de redor, pessoas que tinham acesso ao rei, ou aqueles que eram secretários, ou até mesmo
pessoas da sua confiança, conheciam Davi. O rei não conhecia, mas aquelas pessoas conheciam. Então eles começaram a falar de Davi. E o rei, esse também, Aques, ele também não gostava muito de Davi. Ele tinha vontade de acabar com Davi, porque ele sabia que Davi tinha sido ungido por Deus como rei e seria um rei poderoso, como foi. Então aqui, aqueles homens começaram a falar a respeito de Davi, e ele sentiu isso. E nesse texto não, mas no outro anterior diz que Davi, ele se fez de louco. Porque quando ele se fez de louco, porque às vezes acontece esse tipo de coisa, ele viu que estavam armando uma cilada para ele. Ele viu que estavam armando uma cilada através do próprio rei Saul, que andava às catas dele querendo matar. Mas Deus não queria que Davi morresse, e não foi assim que Davi morreu, e também não era dessa forma. Mas ele precisava fugir, ele precisava se escapar. Você sabe que Jesus Cristo, também tentaram matar Jesus, fazer o cerco para matar. Jesus fugiu algumas vezes. Até uma certa oportunidade, eles estavam procurando Jesus Cristo para prender e matar. Jesus foi para o Egito. Não é hora ainda. Não é assim. Nós temos que ter a visão de Deus quando é necessário avançar ou recuar. Jesus recuou. Não era hora. E às vezes nós avançamos no momento errado, fazendo coisa que não se deve fazer. Ou seja, na hora que não podemos fazer, nós fizemos. E aí que está o problema. Não é preciso então ter essa visão. Aqui nós observamos que Davi, ele fugiu. Ele se fez de louco para escapar. Ele estava no meio do pessoal que era contra ele. E algumas pessoas conheciam só, mas não tinham certeza. Eles só tinham ouvido falar. Mas se levasse esse caso mais adiante, daqui um pouco iam reconhecer que ele era Davi. E certamente matariam, porque eles sabiam do propósito de Deus na vida dele. Como também sabe do propósito de Deus na vida de vocês, na vida da igreja, da tua família. Deus te levantou para ser uma pessoa abençoada, mas o diabo não quer que isso aconteça. Tanto que muitas vezes, hoje eu não vou na igreja porque estou cansado, ou então eu trabalhei demais, ou vou contar o dinheiro primeiro, depois eu vou. Às vezes quando acaba de contar o dinheiro, não tem mais tempo de ir na igreja, né? E só contou o dinheiro. Não é verdade? Mas acontece assim, são coisas que o diabo coloca. Ele coloca aquilo como primeira coisa, na verdade não é. Se você vem na casa de Deus, vem ouvir a palavra do Senhor, então Deus vai te fortalecer. É como o alimento que nós comemos dia a dia. Se ficarmos uma semana sem comer, aí vai dar fome, não vai? E nós vamos ficar fracos. E assim também na igreja. Se nós buscarmos todo dia, mais e mais, nós vamos nos fortalecendo. E você sabe quando você começa a comer um churrasquinho, ou alguma comida boa, então você todo dia tem vontade de comer aquela comida outra vez, não é verdade? Então nós vamos no restaurante lá e tem uma comida boa. E lá nós vamos comer aquela comida, e na outra final de semana eu vou de novo lá. A comida era boa. Entende? Agora, se você não vai mais no restaurante, ou não faz uma comida boa, então tu acaba esquecendo da comida boa que comeu. E não vai mais. E aí vai ficando com fome. E vai, digamos assim, ficando fraco na fé. Ficando fraco na palavra de Deus. Davi, ele era um homem que, na verdade, foi Deus que levantou. E ele tornou-se um homem sábio, até mesmo quando ele se fez de doido. Aqui diz que ele se fez de doido. Tem uma outra Bíblia que diz que ele se fez de maluco. Em uma outra versão diz que ele se fez de louco. Na verdade, ele viu que o pessoal estava reconhecendo ele. Mas daí quando ele falou algumas coisas, se babava e tudo mais, e se arranhava e coisa, então o pessoal viu que ele não estava certo. E o rei disse assim para eles: mas por que me trouxeram esse rapaz aqui? Esse louco? Eu já tenho louco que chega aqui na corte, não precisa mais. Então liberaram Davi. E ele foi, aqui diz assim, aí Davi escondeu-se, ele fugiu da presença de Aques, porque depois iam descobriram depois, né? Quem sabe se você não está sendo perseguido também, né? Às vezes é necessário se fazer de louco, não para não pagar as contas, não é isso. Para escapar muitas vezes da cilada do Satanás. Porque Deus, Ele quer te proteger, mas você tem que usar as tuas astúcias também. E aqui diz assim, ele escapou para a caverna de Adulão. Ali foi um QG, ali foi um quartel-general de
de Davi. Então, quando souberam que Davi havia saído do reino de Aques e que tinha se escondido na caverna, e muitas pessoas, até seus parentes mais próximos, seu pai, sua mãe, foram visitá-lo para fortalecer, para dar ânimo. Ele estava abatido também. Então aqui diz que esses foram visitar Davi e desceram até ali para ele. E diz a palavra aqui escrita, ou até a história mesmo, diz que muitas pessoas, daqueles mais coitados, né, daqueles mais necessitados, foram ter com Davi. Aqui diz o seguinte, ó: ajuntou-se a ele todo homem que andava em aperto. Ou seja, o camarada estava mal da vida, né? Estava faltando quase tudo, em aperto. E todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Ou seja, a pessoa, esses 400 homens que se juntaram a Davi, estavam exatamente como Davi, sendo perseguidos. Talvez as pessoas que estão se juntando a nós, por causa do amor de Deus, por causa da sua palavra, também são, ou foram, ou estão sendo perseguidos, estão ainda talvez com o espírito amargurado, ainda estão endividados, talvez ainda estão desgostosos com algumas coisas, mas eles viram em Davi, e hoje nós vimos em Cristo essa diferença. Eles viram em Davi um líder, eles viram em Davi uma solução, e Davi viu nestas pessoas também uma solução para a sua vida. Ele viu nesses 400 homens que se juntaram a ele, todos eles problemáticos, cheios de problemas, cheios de conta para pagar, com a luz cortada, a água cortada também, sem alimentação, tudo preocupado. Naquele tempo acho que não tinha ainda a CE, não tinha, né? Devia ser uma outra coisa lá. Estavam todos preocupados, devendo para todo mundo e não tinham nada. Uma vez, numa certa oportunidade, eu até falei uma coisa, uma oportunidade que aconteceu, eu ainda disse: meu Deus, está difícil, né? Ainda eu falei sobre a chegada do verão. E aqui eles também estavam apertados, estavam preocupados. E eles viram em Davi a luz de Deus. Eles viram em Davi uma solução para os seus problemas. Assim como nós também vimos na igreja, por mais humilde que ela possa ser, a solução para os nossos problemas. Por quê? Porque Deus está dentro desta igreja. Amém? Deus está aqui. E é isto que faz com que nós permanecemos. E eu luto contra mim, contra todo o demônio maldito, para que não saia da nossa boca, eu digo todos nós, uma palavra mentirosa que venha iludir as pessoas, mas simplesmente a palavra de Deus que nos conforta e nos dá certeza absoluta. Por isso esse texto aqui, ele diz: se ajuntou a ele todo homem que se achava em aperto, e os homens endividados, os desgostosos, e aqueles que estavam com problema, aqueles que não tinham mais saída, não tinham mais solução, então acharam, e ali se tornou um QG, ou seja, na caverna de Adulão, tornou-se o quartel forte, o lugar forte. Por quê? Porque ali se ajuntou Davi, e Davi aconselhou aqueles homens a fazer as coisas corretas. Davi aconselhou, porque Davi também não tinha naquele momento solução financeira, ele estava fugindo também, né? Ele não tinha solução. Uma certa oportunidade, uma viúva foi procurar Eliseu, porque o marido dela tinha morrido, para a solução do seu problema. Queriam levar os seus filhos como escravo para pagar as contas que o seu marido devia. E ela viu no profeta, pobre também, porque ele não tinha nada. O profeta não tinha nada. Ele disse: eu nada tenho, mas tu tem alguma coisa aí? Ele disse: eu tenho um pingo de azeite. Suficiente, não precisa mais do que isso. Para Deus,
qualquer quantia Ele torna em grande quantidade. E aqui, eles também não tinham nada. Na caverna de Adulão, talvez nem pão eles não tinham. Então seus pais foram levar alimento para eles. E veja uma coisa que Davi tinha um cuidado especial e que talvez nós não temos. Veja uma coisa aqui. Então se ajuntou a eles aqueles homens todos, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ele se fez chefe não porque ele colocou hierarquia, não, ele começou a aconselhar aquelas pessoas. Ele começou a orar com aquelas pessoas. Ele começou a falar de Deus com aquelas pessoas. Ele falou das suas experiências matando Golias. Ele falou da sua experiência matando um leão. Ele falou da sua experiência também matando um urso. Ele falou da sua experiência no deserto cuidando das ovelhas. Ele falou disso àqueles homens e isto animou eles. Por quê? Porque ele, olha, eu estava lá naquele lugar, matei o leão, não deixei que as minhas ovelhas fossem dilaceradas, matei o urso, né? Se meteu um gigante, a besta comigo lá, dei uma pedrada nele, pronto, terminei com ele também. Quer dizer, Davi começou a contar, não vantagem, mas contar a experiência. Então, quando nós vemos para Jesus Cristo, quando nós começamos a andar com Jesus, talvez não é a necessidade financeira que nos obriga a isso, mas a necessidade espiritual. Quando nós começamos a andar com Jesus, a nossa vida muda. Aquilo que nós pensávamos de errado, já não pensamos mais. O desejo de fazer uma coisa errada já não tem mais. Por quê? Porque Jesus entrou em nós e mudou essa situação. Então, quando Davi começou a contar a sua história, começou a dar o seu testemunho, que tinha matado um gigante com uma pedrada e tinha abrido um urso, a paulada e não sei o que. Quer dizer, isso aqui animou eles. Animou. Porque ele sozinho tinha feito tudo isto. E depois então eles ficaram sabendo que Davi, ele mesmo contando, e até porque havia um comentário que Davi era um rei que era para ser tomado posse, para ter tomado posse. E ele sabia que esse rei, olha só o que está escrito aqui, eu vou dizer para vocês. Aqui diz assim, ó. Porém, os criados de Aques lhes disseram: não é este Davi, o rei da terra? Ele ficou assim, sabe? Porque eles tinham raiva de Davi. Então os criados e aqueles mais chegados ao rei disseram assim: mas não é este o rei da terra? Aquele que as mulheres dançavam na presença de Deus, dizendo: Saul feriu milhares, mas Davi feriu milhares de milhares. Entende? Quer dizer, Davi estava contando esta história verdadeira. Por quê? Porque eles já sabiam desse fato. Então Davi considerou isso e fugiu. E eles se juntaram com ele, estas pessoas. Mas por que se juntou estas pessoas com Davi, que não tinha mais nada, estava fugindo? Porque eles viram em Davi Deus. Eles viram em Davi a solução para os seus problemas. Então, como eles ficaram sabendo que Davi havia feito todas estas coisas, por que Deus não usaria mais uma vez dele? Não é verdade? Se Deus fez um milagre da minha vida, mudando a situação de uma situação caótica para uma situação melhor, uma vez, duas vezes, por que não pode fazer mais vezes? E isto trouxe àqueles homens um alento, trouxe uma esperança. E é esta palavra de esperança que vocês precisam guardar no seu coração. É esta palavra de esperança que nos mantém aqui, não apenas para vencer as adversidades do momento, de hoje, de amanhã, desta vida, mas também vencer o mal. O mal que te impede de herdar a vida eterna. Esse é o grande concerto de Deus. Esta é a maior aliança. Nós podemos até conquistar o mundo. O próprio Jesus disse: de que vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, né? Perder a vida eterna com Deus. Ou seja, uma vida que nunca mais vai terminar. E esta história verdadeira e santa trouxe àqueles homens uma esperança, como também a história que você está vivendo hoje. As pessoas ao teu redor, quando vê que você mudou, quando vê que as coisas do teu lado mudou, talvez não ficou rico ainda, mas você tem uma outra postura.
A tua maneira de falar já não é mais a mesma. O palavrão que tu usava já não usa mais. O mal que tu gostaria que acontecesse com alguém, você não tem mais desejo. As pessoas podem ver em você a luz de Jesus Cristo. E é isto que faz a mudança. Então, quando essas pessoas souberam das notícias que estava acontecendo naquele momento, e quando Davi começou a conversar com eles, ensinar a eles, falar de Deus para eles, mostrar que Deus é Deus e que Ele muda a situação, que Ele faz as coisas conforme Ele quer. Então, aqueles homens se tornaram poderosos. Diz a palavra do Senhor, não vou ler o texto, mas diz a palavra do Senhor que eles se tornaram um exército poderosíssimo, vencendo todos os adversários ao derredor. Amém? Não importa. Talvez nós temos aqui uma congregação de 50 pessoas, não sei se tem isso, mas Deus está presente para mudar a vida daqueles que ainda não estão aqui. Amém? O teu testemunho, tu é um Davi. Você talvez esteja escondido na caverna de Adulão, mas você vai ter que sair. E no momento que sair, você vai passar por Querite. E passando por Querite, você vai ver que Deus vai te usar mais e mais ainda. Por quê? Porque o testemunho que tu tem hoje, a verdade que está impregnada no teu coração, aquilo que Deus tem falado através da sua palavra, afirmando e reafirmando o seu poder na tua vida, vai determinar que não só você, mas a tua família, os teus vizinhos e todos aqueles que estão ao derredor de você, certamente Deus vai abençoar através desta palavra de Deus e tornará-se um exército poderoso. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer mais sobre esta parte aqui ainda, que diz assim: e foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas. Aqui diz esta palavra é uma palavra de experiência, uma palavra de conforto, uma palavra até mesmo de determinação. Ele foi falar com o rei, porque ele era amigo desta pessoa. E ele sabia que se o pai ficasse, a sua mãe ficasse junto com ele ali, correria um risco de vida. Ele providenciou, ele foi até Mispa e falou com o rei, dizendo o seguinte para ele lá: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer comigo, ou fazer de mim. E ele tomou um cuidado dos seus pais, ou seja, a honra. Honra teu pai e a tua mãe. Obedeça o teu pai e a tua mãe. Proteja teu pai e a tua mãe. Honre, e Deus te prosperará na terra dos viventes, diz a palavra. E te dará dias infindáveis na sua presença. Então Davi sabia disso, por quê? Porque Deus estava com Davi. E ele disse assim, e ele trouxe perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Ou seja, todo o tempo que Davi estava lutando, todo o tempo que Davi estava afastado, todo o tempo que Davi estava correndo risco, seus pais estavam seguros lá com o rei dos Moabitas. Por quê? E Moabitas não era israelitas, Moabitas era um povo aleatório, um povo do lado, um povo que até era carnívoro, bravo. Davi fez amizade com eles, e os seus pais foram protegidos em todo o tempo. Por isso, muitas vezes, nós precisamos pensar com relação a isso. Honra o pai e a mãe, porque é um dos mandamentos com promessa. E essa promessa são de dias longos na vida diante de Deus. E Deus deseja abençoar todo aquele que cumpre e que ouve a sua palavra. Na verdade, nós temos na vida de Davi altos e baixos. Temos muito baixos e muitos altos. A vida que Davi contou aqui até esse presente momento foi uma vida de altos e baixos, uma vida de vitórias e uma vida de derrotas também. Por quê? Derrotas porque ele teve que fugir. Já viu alguém vitorioso fugindo? Não. Quando ele está fugindo, está sendo derrotado. Ele tem que fugir para não morrer. Derrotado no sentido de não entregar. É isso, muitas vezes nós temos que deixar, fugir
não enfrentar. Tem um momento de enfrentar, tem um momento de não enfrentar. Porque aqui não era um momento de enfrentar. Se ele fosse enfrentar fraco como ele estava, né, ele ia morrer, iam matar ele. A mesma coisa o crente. Quando ele não está fortalecido na palavra do Senhor, a sua fé, ela balança. Não é que ele não tenha fé. Não é isso. Ele tem fé. Só que não funciona. A fé inoperante. É assim. Então, ele precisava se fortalecer. E aqueles 400 homens que estavam com ele ali, cheio de problemas, cheio de coisas nas suas vidas, homens que também estavam fugindo do mal, começaram a elaborar um plano. Como nós estamos aqui, elaborando um plano de Deus para salvar pessoas, para que pessoas que estão hoje destruídas ou sendo destruídas, elas sejam restabelecidas e tornem-se um exército poderoso como este exército de Davi, com aqueles homens que na verdade ninguém dava nada por eles, e tornaram-se, aqui depois eu não vou contar, mas aqui conta que tem 5 homens, um só homem de Davi matou 800 pessoas com uma espada, só ele sozinho. E um outro homem de Davi, dos valentes dele, desses aqui, matou 400 homens brigando sozinho. Eles derrotaram entre si um exército de 3.000 pessoas, 3.000 homens guerreiros. Mas por que aconteceu isso? Porque Deus estava na vida de Davi. Porque Deus começou a usar estes homens. Deus fortaleceu estes homens. Deus deu a eles aquilo que eles não tinham. O que faltava para eles? Faltava ânimo, faltava perseverança. E é isso que muitas vezes nós não temos. Quando nós perseveramos, certamente vamos vencer. Quando o mal se abate em nossa vida, muitas vezes nós corremos à toa. Nós temos que correr para o refúgio de Deus, buscar em Deus. A igreja representa a caverna de Adulão, aonde existe o poder de Deus para nos libertar, para nos dar a certeza e também para nos abençoar em todas as nossas veredas. Amém? Tem uma palavra de Deus, e aqui nós podemos observar que Davi, ele ficou até o dia que Deus mandou que ele saísse. Um dia vamos ter que sair da caverna de Adulão. Um dia vamos ter que pegar a nossa charrete e sair e pregar o evangelho nas bibocas por aí, nas casas que precisam. Vamos ter que sair daqui um dia. Não é verdade? Um dia vamos ter que fazer isso aí. E assim, e vai acontecer esse dia. Mas por que precisamos fazer isso? Porque a palavra diz, Deus nos ordena, Ele manda que nós pregamos. Claro, nós pregamos aqui a 4 paredes. O que está acontecendo hoje? Estamos sendo treinados para enfrentar o mal. Treinados. A palavra de Deus, ela aqui na igreja nos treina para enfrentar o mal lá fora, para levar o nosso testemunho de vitória para os outros verem, para eles verem que nós somos vitoriosos, que Deus está conosco. E então, quando eles verem isso, certamente também vão aderir, como estas pessoas aderiram, pessoas fracassadas que já estavam no fim da vida, quem sabe, ou quem sabe no fim da sua trajetória, dizendo não dá mais, não adianta mais, mas viram esta vitória em Davi. Quer dizer, se eles veem em você esta vitória, certamente você um dia vai ter que sair de Adulão. Um dia você vai ter que sair daqui das 4 paredes e ir lá no fundão da biboca pregar. Dizer que Deus é bom, que Jesus é bom e que Ele salva e cura e liberta, amém? É isso, treinamento. A igreja é treinamento. É isso que nós precisamos ter. Eu quero só falar para nós finalizar. Amados, nós falávamos hoje de manhã a respeito de uma coisa muito séria na escola bíblica da manhã. Eu pergunto para vocês uma coisa: existe uma grande fé ou uma pequena fé, ou são tudo igual? O que vocês acham? O que significa uma grande fé e o que significa uma pequena fé? Nós temos várias passagens que o Senhor Jesus falou sobre isso.
E isso nos dá a direção de por que muitas vezes nós ficamos em casa. Nos dá a direção de muitas vezes de desistirmos da caminhada. Ou dá a direção de continuarmos. Tem uma passagem quando Jesus Cristo, tem duas até, mas uma eu quero falar. Quando se abateu aquela tempestade no barco, os discípulos de Jesus disseram: mestre, vamos morrer. Ou seja, temos perecendo. Na verdade, eles viram a derrota naquele exato momento. Não é que eles não tinham fé, só que não tinham o suficiente para vencer aquela batalha, aquele problema existente naquele momento. E acontece com nós também. Hoje eu fiquei pensando sobre uma coisa, né? Quando aconteceu aquela tempestade, eles ficaram apavorados, chamaram Jesus: olha, nós vamos morrer, temos tudo já perecendo. Jesus disse para o vento: acalma-te, aquieta-te, para o mar, e tudo parou, tudo funcionou direitinho. Quer dizer, aí ele falou para os discípulos: homens de pequena fé. Quer dizer, eles tinham fé, mas era pequena, não funcionou. Ela não deu a resposta que precisaria dar. E tem uma outra parábola, tem uma outra palavra, um texto bíblico do Senhor Jesus, que aquela mulher chegou até Jesus e falando: olha, tenha piedade de mim, tenha misericórdia, minha filha está morrendo, né? E daí o Senhor Jesus não deu muita atenção lá, e depois ainda ele disse: não é bom que dê os pão aos cachorros, mas sim aos filhos, né? E a mulher, ela disse: mas olha, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Então Jesus se compadeceu dela. E ela fazia tempo que estava ali pedindo para Jesus: olha, eu preciso, eu quero, dizer, tem misericórdia, e eu estou necessitando, e assim por diante. Não desistiu. Aí o Senhor Jesus virou para elas: grande é a tua fé, seja feito assim como tu deseja. Então existe uma grande fé. O que é a grande fé? A grande fé é aquilo que você não desiste. Eu vou ser curado, não vou desistir. O médico disse que a coisa não está fácil, mas eu não vou desistir, eu vou ser curado, Deus vai me curar. E assim, não desistir. As coisas parecem que está dando tudo o contrário. Não, mas eu vou ganhar essa batalha, eu vou vencer essa batalha. Quando Jesus disse para aquela mulher que era bom que dá para os filhos e não para os cachorrinhos, ele fez uma comparação bem complicada, chamou a mulher de cachorrinho, não é verdade? E ela diz: mesmo assim os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. E Jesus ficou feliz da vida, diz: olha, grande é a tua fé. E aqui nós vemos em Davi, nesses homens, grande fé. Não desistiram, eles estavam falidos, mas viram que Jesus Cristo era a solução. Viram Jesus Cristo em Davi, e Davi a solução para os seus problemas. Como hoje. Talvez hoje nós não temos condições financeiras de muita coisa, mas sabemos que Deus pode prover. Nós estamos numa batalha árdua, numa batalha ferrenha, como diz o pastor Júnior, para vencer esta batalha, esta questão. Mas nós temos certeza, assim como esses 400 homens que se juntaram a Davi e se fortaleceram na graça, na esperança e também na certeza, porque Davi era um testemunho vivo. Porque aqui, quando esses camaradas disseram: não, mas esse aqui era aquele que era para ser rei da terra de Israel. Esse camarada aqui matou milhares. Saul matou alguns mil, mas a palavra diz que ele matou milhares. Então Davi, ele foi exaltado. E esses camaradas sabiam. E assim também a tua vida será exaltada. E as pessoas todas vão ficar sabendo. Como é que tu conseguiu mudar esta situação? Como é que hoje tu está uma nova pessoa? Eles vão querer saber onde é que foi. Que cartomante tu consultou para ficar desse jeito? Daí tu vai dizer: eu conheci Jesus Cristo. Ele me aceitou e ele me fez uma nova pessoa.
Ou então, eu voltei para Jesus e Jesus me aceitou novamente. Amém? Digam graças a Deus, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ele quer, na verdade, mudar as nossas situações. Ele quer nos instruir na sua palavra. Do que vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?